Olá, iniciamos mais um programa em vista, aprendendo com quem faz, e hoje vamos falar de restaurante, de comida, de proteção ao meio ambiente. Tem um empreendedor que está em várias áreas, o Mário Eduardo Rovira. O Mário é economista, é sócio fundador do restaurante Sei Lá, depois mudou o nome para Deguste aí, em 2011. É diretor, né, atua como diretor regional do Sindicato de Hotéis e Restaurantes, é um dos fundadores do Partido Verde aqui da cidade, faz parte do conselho do CONDEMA, conselho que eu já me honro também de ter participado junto com o professor Wilson Pereira, né? E, enfim, o Mário tem várias outras participações e nós vamos, em vez de ficar falando aqui o currículo dele, a gente vai conversar pessoalmente. Mário, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Paulo, obrigado primeiramente pelo convite, né? É com grande alegria que eu estou aqui hoje, né? E quero tentar compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, né? Espero poder ajudar nesse programa as pessoas que também pretendem montar um negócio, fazer um empreendimento. Estou aqui para o que der e vier. Legal. Bom, Mário, nós temos por missão passar sempre uma coisa positiva ao nosso telespectador, porque tem muitos jovens que estão nos acompanhando, né? Que estão aí definindo carreiras, que estão definindo aí o que fazer da vida comercialmente, na parte de estudos, né? E aí nós queremos saber sempre dos empreendedores que vêm aqui ao programa Em Vista, como é que foi o início da carreira. Se você falou, você é formado em economia, e aí teve 20 anos aí de labuta, né? Que passou por muitas coisas. O que nos interessa é exatamente essa passagem, né? O processo das coisas, não só o resultado final. Como é que foi a formação? Você é de Osasco mesmo? De onde você é? Não, Paulo, eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo, né? E vou contar um pouco da minha história, né? Legal. Vamos lá. Eu trabalhei 12 anos em banco, né? Uhum. Aí peguei uma situação que nem nós estamos vivendo hoje, que o país está atravessando, e fui demitido do banco que trabalhava, que era o Citibank. Sei. E como eu já venho de uma família que gosta de comer, né? Eu também gosto de comer, gostava já de cozinhar, procurei empregos em banco e não consegui. Aí minha ideia foi fazer o quê? Trabalhar na área de alimentação. Sim. Aí, como minha mãe já fazia salgadinhos, vendia para fora, bolo, essas coisas todas, né, eu falei, eu vou atuar nessa área. Aí meu primeiro comércio foi uma lanchonete no Parque Continental, dentro de um clube. Sim. Né? E comecei atuando lá, né? Eu trabalhava bastante, como qualquer emprego, né? E ainda mais sendo a gente que é proprietário de uma empresa pequena, de uma microempresa, a gente tem que ralar muito mais ainda, tem que trabalhar bastante mesmo, né? Sim, mas sim. Vale a pena, né? Uhum. E fiquei nesse clube com essa cantina durante 4 anos, né? Sim. Só que eu queria crescer, não queria ficar só lá dentro do clube vendendo lanche, bebida, refrigerante. Uhum. E eu percebi que quando era época de inverno, o clube ficava muito vazio, muito fraco, né? Não tinha o movimento que eu esperava. Sim. Como eu estava próximo ao Shopping Continental, eu falei, eu acho que eu vou vender umas marmitex lá para o pessoal lá de cima, né, meu? Aí montei, chamava até Marmilig, né, meu? Sim. Aí montei um monte de folheto, panfleto, fui lá, fiz a divulgação toda, né? E graças a Deus o negócio pegou bem, foi adiante. Só que eu comecei a vender mais marmitex lá pro shopping, para a vizinhança, do que eu trabalhava dentro do clube, né? Entendi. E eu tinha um diretor lá que ele não era muito compreensivo com as coisas, né? Uhum. E me deu um ultimato. Ele simplesmente falou, ou você fica no clube trabalhando exclusivamente para o clube, para os funcionários, para os sócios, ou você sai e vai fazer outra coisa. Uhum.
Eu tentei dialogar com ele, falei, pô, mas eu dou almoço para os funcionários, faço isso, mas não teve conversa. Acordo, não teve acordo. Então, eu falei, como eu ganho mais dinheiro vendendo marmitex do que trabalhando aqui na lanchonete do clube, eu vou vender e vou sair. Aí foi o que eu fiz. Vendi a lanchonete do clube e fui procurar um ponto na rua para montar um restaurante para mim. Porque já estava começando a se encaixar nessa área de alimentação, de servir comida, né? Sei. Mário, é interessante, eu faria aqui a primeira observação, né? Que grande parte dos empreendedores, e nós nos orgulhamos aí de estarmos já há 8 anos no ar, levando aí essa mensagem positiva, né? Para as pessoas que querem ter um país melhor, que acreditam num país melhor, que acreditam que a produção é produzir as coisas, ir atrás e empreender, que é uma saída para a crise, né? Então, nós entendemos que nesses 8 anos, já um dos pontos importantes, normalmente as pessoas, quando optam por alguma coisa, optam no momento de crise, num momento assim, porque é um momento de crise, é um momento de mudança, né? E às vezes a gente tem medo da mudança, e a mudança às vezes é um bálsamo, é uma bênção que vem para nós repensarmos, né? Chacoalhar a roseira e tomar a decisão. Você, no caso, tomou a decisão. Bom, eu vou partir para esse lado de alimentação, né? E daí, como é que foi quando você... Mas antes disso, antes de você decidir, você decidiu ir para o lado dos marmitex e fazer, mas antes disso, a questão da formação sua. Você nasceu em São Paulo e fez faculdade em que lugar, Carlos? Eu nasci em São Paulo, né? E fiz a faculdade na Oswaldo Cruz, faculdade de economia, né? Sei. E quando eu trabalhava em banco, eu me formei devido a essa área que eu já atuava. Né? Mas você trabalhava e estudava ou em casa, a família que manteve? Como é que foi? E isso também é importante, né? Porque tem muita dedicação aí para conseguir, não? Eu nunca tive uma vida muito fácil, né? Tudo que eu consegui foi com muita luta, né? Porque meus pais, eles se separaram muito cedo. Eu tinha uns 14 anos de idade. E quem praticamente me criou foi a minha mãe, né? E eu sempre trabalhei, desde os 14 anos de idade, eu já comecei a trabalhando. Eu trabalhei primeiramente entregando livro numa papelaria. Aí eu fazia entrega de livro, tudo que tinha uma papelaria, o pessoal fazia o pedido e eu ia entregar. Depois eu passei a trabalhar num banco, o Banco Mercantil de São Paulo, acho que eu tinha uns 16 anos, né? Lá eu fiquei pouco tempo, não fiquei muito tempo não, mas já adquiri uma pequena experiência lá. Eu fazia, naquela época era interessante, hoje em dia mudou tudo, né? Eu fazia emissão de cheques, né? Só que eram umas plaquinhas de alumínio que tinha uma máquina que você ficava pleque, página por página, estampando no cheque o nome do correntista, a conta, aquilo, né? Mas fiquei uns 4 meses e saí. Legal. Aí eu fui trabalhar numa distribuidora de valores também, como contínuo, né? Fiquei também um ano e meio, 2 anos lá. E quando eu cheguei aos 18 anos, eu iniciei no Bradesco, né? Então nós vamos fazer um pequeno corte aqui, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar já a partir do Bradesco. Não saia daí, o Invista volta daqui a pouquinho. Voltamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando hoje com Mário Eduardo Rovira, que é da área de alimentação, mas é economista e tinha falado, estava contando a história dele no bloco passado, parou aí aos 18 anos quando entrou no Bradesco. Aliás, para você que assiste o nosso programa das outras 60 emissoras que retransmitem o nosso programa, muito obrigado. Nós estamos hoje falando aqui da cidade de Osasco,
onde tem a sede do Bradesco, a Cidade de Deus, né? Temos o nosso empreendedor de hoje aqui, o Mário Eduardo Rovira. E eu quero registrar também, Mário, a presença dos alunos aqui da FMU que estão acompanhando o nosso programa, os alunos de jornalismo da FMU, a Júlia, a Érica, o Elias, o Rafael e o Tiago. Acho que eu não esqueci, obrigado por estarem aqui. É a função de uma TV comunitária também dividir os conhecimentos. E hoje, Mário, nós queremos trocar o conhecimento, nós queremos aprender com quem faz. Vamos falar um pouco do trabalho, os trabalhos realizados, como é que são os trabalhos, mas antes disso, continuar a história do Bradesco, né? Aos 18 você entrou no Bradesco. Então, Paulo, aos 18 anos eu entrei no Bradesco. Trabalhava como escriturário, né? Sim. E segui carreira durante 6 anos no Bradesco. Passei como caixa, chefe de serviço, chefe de seção, e fui trabalhar num posto de serviço da São Paulo Alpargatas, onde eu fiquei como subgerente do posto de serviço. Uma mini agência dentro de uma empresa. E trabalhando lá, atuando nessa área de contabilidade, de tudo, o meu cunhado, que já trabalhava com construção civil, tinha uma construtora, ele quis me levar para trabalhar junto com ele nessa área, né? Olha, foi a primeira besteira que eu fiz na vida, né? Ter largado o banco para ir trabalhar com a família, né? Então, larguei o Bradesco. Não, mas fique tranquilo, Mário, que cunhado, né? Você falou que foi cunhado, uma homenagem aos meus cunhados. Cunhado todo mundo tem, viu? Fique tranquilo. Né? É brincadeira. É verdade, mas é bom. Mas tudo isso serve para aprendizado da gente, né? Porque com certeza. A gente também não pode ter uma vida com muito sossego também. A gente tem que passar por certas dificuldades para a gente poder crescer, a gente poder almejar coisa nova, que nem você falou, né? Nessas épocas aqui que a gente sai do nosso ponto de acomodamento para a gente poder sair da inércia e procurar uma coisa melhor, né? Com certeza. Então, aí eu fui trabalhar na Marcel Construtora, né, com meu cunhado. Só que naquela época também, o irmão dele também trabalhava no Banco do Brasil, perdeu o emprego. Aí ficou aquela briga. Quem vai ficar numa função, quem que vai ficar naquela outra função? Sim. Aí ele ficou na área administrativa e eu fiquei na área de campo. Eu fui ser apontador de obra. Nunca tinha visto falar nisso. Né? Mas ele falou, não, pode deixar que eu te cubro, eu te ensino tudo. Eu falei, pô, mas não é minha área, né? Eu não tenho nada a ver com esse negócio de construção civil, não entendo nada, né? Mas eu estava na chuva, quem está na chuva é para se molhar, né? Eu falei, vamos em frente, vamos trabalhar. Sim. E trabalhei lá durante 2 anos. E o que eu fazia era contratar o servente de carpinteiro, ferreiro, pedreiro, tinha que fazer a rescisão, tinha que alocar os caras nas obras, né? E acompanhar a concretagem, né, meu? Coisa que eu apanhei bastante, porque eu não sabia quanto tempo durava um concreto para aspirar o prazo dele, né? Mas, graças a Deus, deu certo. Só que aí começou com muita coisa assim de família. Ele está trabalhando até tarde, ele não está fazendo o que ele gosta, coisa. Aí eu decidi, por bem, para não ter esse problema familiar de disse e não disse, eu falei, eu vou voltar para o meu banco, que eu prefiro, né, na área bancária. E, graças a Deus, naquela época eu consegui uma vaga no Citibank, né? E fui trabalhar no Citi. Trabalhei lá também durante 5 anos, né? Como caixa, e depois fui ser assistente de venda como caixa executivo, né? Aí quando veio aquele corte dos bancos, que eu fui de um dos que fui passado no facão e saí. E aí volta para aquela velha história que nós falamos, né? O que eu vou fazer se eu procurava emprego em banco e não estava conseguindo naquela época? Aí eu falei, eu vou partir para a área de alimentação, que é uma coisa que eu gosto. E eu acho que uma coisa que eu posso tentar passar para vocês é isso. O importante é a gente fazer o que a gente gosta, né?
Porque tudo que a gente faz com prazer, com gosto, aquele negócio sai bem feito e a probabilidade de a gente ser bem sucedido é muito maior, né? Legal. Então foi quando que eu recebi da minha rescisão, eu tinha um carrinho, eu tinha mais uma reservazinha de financeira, eu apliquei naquela lanchonete dentro do Clube Continental que eu adquiri, né? Aham. Olha, não foi fácil. Eu lembro que naquela época eu fumava cigarro, fumava, né? Sim, sim. E estava apertado para pagar as prestações do empreendimento, né? Sim. Aí eu fiz algumas contas, eu falei, olha, se eu parar de fumava 2 carteiras de cigarro por dia, né? Sim. Eu falei, se eu parar de fumar cigarro, eu vou economizar tanto e vai me ajudar a pagar as prestações da lanchonete. E foi o que eu fiz. E olha Só. ajudou em 2 coisas, a pagar a lanchonete e ajudou a prevenir a minha saúde, né? Tem algumas coisas que você está falando aqui que eu tô aqui lembrando, né, dos empreendedores. Né? Você falou o negócio de família, o negócio familiar é uma coisa realmente para se tomar cuidado se você vai empreender, né? Tem que ter para não afetar o vínculo familiar. Você está falando aqui de persistência, né? Você está falando de escolhas, né? Para que caminho eu vou, é muito próprio dos empreendedores mesmo. Muito legal, muito legal. Mas daí, desse momento, né? Que você está entrando na área de alimentação. Você também contou que é uma outra coisa importante. A gente sempre conta com uma parceria, né? A gente não faz nada sozinho, né? Eu sei que a sua esposa é nutricionista também, né? Ah, sim. Né? Só que nessa época eu não era casado ainda. Não era casado ainda? Não. Então foi uma premonição isso, hein? Com a esposa. É verdade, né? Nessa época eu não era casado. Nessa época foi quando eu conheci a minha esposa, Fernanda, né? Que eu mando um abraço, que eu adoro, né? Admiro uma mulher de verdade, está sempre lutando comigo. E ela é 13 anos mais nova do que eu. Né? Na época que eu casei, eu estava com 33, ela estava com 19 ou 18, era casão novinha, né? E coitada, já pus ela logo para trabalhar comigo quando foi que eu vendi a lanchonete e montei o restaurante, né? Legal. E aí eu falei, ela tinha acabado o colegial, eu falei, pô, Fê, você já que está comigo trabalhando, entra na área de nutrição, que acho que tem tudo a ver com a gente e com o restaurante, né? Legal. E foi quando ela entrou na área foi fazer nutrição no Senac. Muito bom, Mário, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e continuar com essa história de sucesso aqui do Mário Eduardo Rovira. Inclusive, vamos falar um pouco no próximo bloco das suas atividades também na área de meio ambiente, né? Você é também do CPMAO, Conselho de Proteção ao Meio Ambiente de Osasco. Daqui a pouquinho nós vamos voltar e continuamos com o Invista. Voltamos com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, e aproveito agora para agradecer mais uma vez os parceiros da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que representam em todo o Estado de São Paulo o nosso programa Em Vista. Um abração a vocês, aos diretores, aos parceiros, às co-irmãs, e em especial a você, telespectador, que está nos assistindo em todo o estado de São Paulo, tentando, nós aqui do nosso lado, tentando passar alguma coisa boa de empreendedorismo. E hoje estamos falando com Mário Eduardo Rovira, que é empreendedor aqui da área de alimentação. Contamos um pouquinho da história do Mário. Vamos falar um pouquinho agora sobre os projetos e falar ainda sobre a atuação, vamos dizer, no campo social. Você hoje preside, né, Mário, o CPMAO, que é um dos fundadores, meu amigo, o Wilson Pereira, né? Mas você é o Conselho de Proteção do Meio Ambiente de Osasco. Isso. Onde que um empreendedor arruma tempo de pensar no próximo, hein, Mário? Olha, o tempo é a gente que faz, né? Não é fácil. A gente tem que sempre priorizar
as coisas que você acha mais importante para cada um de nós, né? Eu sempre gostei muito de meio ambiente, de essa preservação, né? E quando eu entrei no Partido Verde, que é o PV, eu conheci o professor Wilson Pereira, que ele já era ambientalista e fundador do CPMAL. Sim. O CPMAL já está fazendo 23 anos já de existência, né? E conversando com o professor Wilson, ele me passou o que o CPMAL era, o que fazia, e eu me engajei nessa luta também. Eu falei, ô professor, vou te ajudar, estou com você, pode contar comigo. O CPMAL, o Conselho de Proteção ao Meio Ambiente de Osasco, ele atua em vários segmentos aqui de Osasco. A gente atua no CONDEMA, que é um órgão da prefeitura que estabelece normas, essas coisas para o nosso meio ambiente, para o setor de meio ambiente aqui da cidade. A gente também já fizemos vários projetos para a melhoria do nosso de Osasco, né? Tem a canalização do braço morto do Rio Tietê, foi com uma ajuda do CPMAL, de tanta insistência para ajudar nessas enchentes que havia lá no Rochidale. Então nós batemos, mandamos muitos e-mails para a prefeitura reclamando e, graças a Deus, há uns tempos atrás já fizeram aquela canalização. A gente atua muito também na participação de educação ambiental nas escolas. A gente tem aquela escola da família, que a gente se reúne várias vezes para levar esse ensinamento de como ser um ambientalista. Se bem que ambientalista todos nós somos, porque vivemos no meio ambiente. Vivemos, né? no meio ambiente. Sim. Somos participantes do meio ambiente. Né? O meio ambiente não é só a área verde, não é só é o meio onde a gente está e convive. Não é? Sim, todo mundo vive no meio ambiente, né? Então a gente tenta passar nas escolas essa educação de como preservar a água, como preservar a natureza, como se preservar como pessoas também, né? E a gente tem esse trabalho que a gente vai fazendo nas escolas, nos hospitais, nas entidades de amigos de bairro, a gente vai levando esse conhecimento para as pessoas. Mário, eu participei em particular dos movimentos de 92, aquela na Rio 92, até fazendo coleta de assinaturas para a preservação do Rio Tietê, com o Mário Mantovani, do SOS Mata Atlântica, eu quero mandar um abraço ao meu amigo particular, Carlos Marques, que é o secretário de Meio Ambiente aqui de Osasco, tem também um trabalho muito interessante. Aliás, fomos colegas de conselho, né? Quando eu fui conselheiro do CONDEMA também. A noção nós temos da importância da preservação do meio ambiente. Nós estamos vendo que a natureza já está cobrando aí o que o homem, o que nós fizemos, o que eu e você, telespectador, estamos fazendo com a natureza, né? Esses tsunami, essas mudanças climáticas que o planeta está tendo, a camada de ozônio que nós estamos agredindo bastante aí há muito tempo com a poluição. Quer dizer, nós temos realmente que tomar conhecimento das coisas e mais do que isso, ação, né? A falta d'água que nós estamos vivendo, né? Eu acho que sempre que a gente puder na educação ambiental com os nossos filhos, com os nossos amigos, dizer, né, para fechar a torneirinha aqui, às vezes são 5, 10 litros de água que a gente economiza, está fazendo falta para quem não tem uma pressão, alguns lugares que não tem a pressão adequada, né? São coisas pequenas que parecem não ter importância, mas educação ambiental vamos dizer, tudo deve começar por aí. E eu acho legal o trabalho do CPMAL nesse sentido, mas o participar, mais até do que os resultados, né? O participar dos conselhos, dessas associações, o empresário ele tem que ter uma consciência grande. Agora, por que o Mário, ao invés de estar cuidando lá dos seus negócios, ele arruma um tempo ainda para
se dedicar a esse trabalho? É um trabalho voluntário, a associação, você não recebe nenhum centavo, pelo contrário, você paga, você gasta para trabalhar. É consciência isso ou é um interesse particular? O que está embutido em tudo isso, Mário? Eu acho que é a intenção de a gente ter um planeta melhor, uma cidade melhor, né? De transformar a vida das pessoas da melhor forma possível. Então, eu acho que todos nós temos que fazer alguma coisa em pró à comunidade, em pró à cidade. Se cada um fizesse seu papel, mantendo as coisas em ordem, limpa, organizada, com respeito ao ser humano e com respeito à natureza, a gente teria um planeta e uma cidade muito melhor, né? Seria muito mais gostoso de se viver, né? Então, mas, Mário, nós falamos bastante, agora eu quero divulgar também, estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa, infelizmente está passando muito rápido, mas falar um pouco também do Deguste. Eu queria que você falasse rapidamente, né, a que se propõe, né, o restaurante, e fizesse o convite para as pessoas conhecerem também. Ah, tá joia. Então, o Deguste, ele já está agora fazendo 20 anos de existência. Agora, dia 28 de setembro, a gente está fazendo aniversário. Que legal. O Deguste, ele fica na rua Eloy Cândido Lopes, esquina com a Cipriano Tavares, aqui no centro de Osasco. Né? Nós trabalhamos com comida por quilo e comida, pratos executivos. Né? A gente trabalha com comida brasileira. Legal. Tem um pouquinho de tudo, né? Um pouco de arroz, feijão, carnes, misturas, um pouco da parte italiana. A gente tenta fazer, o lema do restaurante, que é o mais importante, é trazer comida de qualidade para as pessoas, para que com uma alimentação saudável elas possam gerar felicidade e saúde, né? Eu acho que o mais importante de qualquer empreendedorismo é quando você quiser montar alguma coisa, tem que ter um objetivo. E o objetivo muitas vezes não é só ganhar dinheiro, ela tem que ter um valor social agregado. Legal. Quem venceu o valor social do Deguste é trazer saúde e felicidade através dos alimentos para as pessoas que vão lá degustar a nossa comida. Legal. Mário, muito obrigado. Agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui conversando com você. Obrigado, Mário, e obrigado também a você, um obrigado muito especial a vocês, telespectadores, que acompanham o nosso programa. Um grande abraço, continue aí na programação da sua TV local. O Invista vai ficando por aqui. Até mais.